E a gente soube recentemente de uma tecnologia que está disponível aqui em Porto Alegre para se verificar de modo não invasivo e preventivo o risco de demência reversível. Então, a gente pensando nesse tipo de tecnologia que está em experiência aqui, e daí se entrou em contato com o Asilo Padre Cacique, onde se pudesse implementar e fazer uso dessa tecnologia em prol dos idosos que ali estão. Conhecendo essa possibilidade, a gente faz o contato, então, para nos contar mais sobre isso, com a doutora Carla Rinkovski, PhD, professora de Medicina de Urgência e Trauma, intensivista, neurosonologista do Hospital Cristo Redentor, assessora médica da Brain for Care. Doutora Carla, bom dia. Bom dia, Sabrina. Obrigada por nos atender nessa manhã cedinho. A doutora Carla que nos informou dessa tecnologia e a gente começou a conversar até que o contato fosse feito com o Asilo Padre Cacique. Como é que conseguiram já implementar e nos conte do que é essa tecnologia não invasiva, né? Por que ela é importante, por que ela é um avanço? Certo. Então, em primeiro lugar, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui e destacando, né, o nosso Asilo Padre Cacique como um local assim onde os nossos idosos conseguem estar muito bem cuidados com dignidade e trazendo a inovação então para o nosso sul do país. A Brain for Care é uma empresa que desenvolveu uma tecnologia, um equipamento que consegue verificar a nossa complacência intracraniana, que seria mais ou menos a pressão dentro da nossa cabeça, como que ela está, se ela está aumentada ou não. De uma forma não invasiva, com um dispositivo que coloca uma tiara ao redor da cabeça, feita de borracha, não dói, não aperta, não vai gel no contato, nem adesivo, ele apenas encosta na pele e consegue descobrir se a pressão está aumentada dentro da cabeça ou não. Isso é mostrado num formato de onda que a gente consegue ver num tablet ou no próprio celular em tempo real. Cerca de 5 minutos a 10 minutos a gente já consegue ter uma ideia exata se é um cenário que corresponde à pressão aumentada dentro da cabeça ou não. E isso é importante para a gente fazer a identificação dessa situação que ela pode evoluir para uma gravidade maior, porque ela é comum a várias doenças. Entre elas, nos idosos, nos chama muito a atenção a questão da demência reversível, que é uma situação como uma ocorrência de um acúmulo de líquido, aquele líquido da espinha, o líquor, dentro dessa condição ao redor ali do cérebro, ele vai acumulando, acaba pressionando o cérebro e dá manifestações clínicas de demência, também alteração na marcha, incontinência urinária. E o bom é que ela pode ser revertida, se for tratada. Então, para isso, ela precisa ser diagnosticada de alguma forma. Até então, a gente só conseguia diagnosticar isso colocando um catéter invasivo dentro da cabeça para descobrir, de fato, se tinha uma pressão aumentada ou não, que é por um procedimento neurocirúrgico. Mas aí nós trouxemos, então, essa tecnologia facilitadora, e que é uma tecnologia brasileira, desenvolvida na Universidade de São Carlos. Então, essa tecnologia está disponível desde 2022 aqui no Rio Grande do Sul, e ainda bem que cada vez mais vem aumentando o seu uso aqui em vários setores. Como o asilo agrega, então, vários dos nossos idosos, nós resolvemos, participando da ação doando carinho, doando solidariedade, doando cuidado, abraçarmos a linha doando cuidado em saúde. E aí fazer uma avaliação voluntária para os idosos que quiserem participar, levando essa tecnologia até lá. Nós iniciamos na semana passada, então, esse formato de levar até a beira da cama ali para o paciente fazer essa avaliação e depois com a equipe lá do asilo, a equipe de saúde de lá, aí dá os devidos encaminhamentos caso o exame esteja alterado. Você já tem algum resultado disso, das avaliações que foram feitas? O que já constataram? Teve algum caso que precisou de encaminhamento?
Nós estamos ainda fazendo essa análise, nós já conseguimos fazer mais ou menos em 1/3 dos moradores do asilo a avaliação e já detectamos que em cerca de 30% deles veio algo alterado. Então, nós vamos agora dar o segmento da investigação, porque o diagnóstico não é feito apenas com esse exame alterado. O exame alterado ele pode ser devido a diversas outras condições. Por exemplo, a pessoa pode ter uma situação em que ela tenha um tumor, um inchaço cerebral e que isso justifique a pressão estar aumentada. Então, necessariamente ela precisa passar por uma avaliação com uma imagem cerebral. Então, agora nós vamos fazer esse refinamento com a equipe de saúde de lá para dar o seguimento nessa investigação. Isso foi um start, assim. Então, a gente começa como uma triagem e ver se é compatível com a avaliação que a equipe de saúde lá do asilo já faz, que eles acompanham exatamente se teve alguma piora sugerindo demência. Então, essas manifestações a gente vai juntar com a avaliação do exame, se foi compatível com uma pressão aumentada, e aí sim dar o segmento da continuidade da investigação com uma imagem, e depois, se for o caso, o tratamento para o paciente que precisar, né? Eventualmente, a gente pode encontrar um paciente com uma demência reversível que possa ser tratado com uma cirurgia. Carla, essa é uma tecnologia recente, né? A gente está falando de 2022, uma teleira, a gente está falando de um recorte agora de doação desse serviço e desse acompanhamento ali no Asilo Padre Cacique, mas em termos de acompanhamento em rede de saúde, se tem hoje isso já disponível através do Sistema Único de Saúde ou não, isso é uma etapa que venha a ocorrer? Qual é hoje o prognóstico em termos de sistema de saúde, de oferta de um exame assim menos invasivo? Essa tecnologia ela já existe aqui no Brasil, ela foi aprovada pela Anvisa há mais de 10 anos, já tem a liberação do FDA, ela já é usada nos Estados Unidos. Tudo iniciou muito com a questão da pesquisa para provar que, de fato, a informação que ela dá como o catéter invasivo. Então, nós temos mais de 100 artigos aí publicados validando a tecnologia e o uso clínico, ele vem progressivamente aumentando nesses locais, já foi para a Europa e aqui no Brasil ele também tem vários hospitais e clínicas que já possuem essa tecnologia. Aqui no SUS, nós acabamos de ter então o investimento, então que o Hospital Cristo Redentor, do Grupo Hospitalar Conceição, tem essa tecnologia disponível desde o mês passado, de forma assim inovadora, porque fez realmente um estudo de análise de custo-efetividade e viu que é uma tecnologia muito importante que pode ajudar muito os nossos pacientes, não só neurocríticos que estão na UTI, mas também neurológicos de uma forma geral, por exemplo, nas emergências, quando o paciente tem uma manifestação clínica que possa ser um caso de hipertensão intracraniana, como a manifestação de dor de cabeça, que é muito comum no cenário de emergência. Então, com essa tecnologia que a gente faz uma avaliação em poucos minutos, a gente pode determinar o paciente que precisa ir rápido para fazer uma investigação de imagem, por exemplo, a tomografia, ou aquele que pode aguardar um pouquinho mais na sala de observação, fazer o seu tratamento ali, não precisa ir com urgência para avaliação. Então, ele é um controle assim, do quão grave pode ser a situação do paciente ou não, de acordo com a sua manifestação. No cenário de UTI, a gente tem diversas aplicações, tanto para os pacientes neurocríticos, quanto aqueles que não têm também acometimento neurológico, mas que o cérebro pode acabar complicando, e ele é um detector de complicações de uma forma rápida, ágil, sem precisar deslocar o paciente e não invasiva. Também nos hospitais a gente vê na parte da enfermaria, quando eles pioram, a parte do nível de consciência, se tem que fazer uma avaliação rápida, então agora o equipamento
pode ir até a beira do leito do paciente fazer essa avaliação. E num cenário também ambulatorial, como pacientes que já têm um tumor cerebral, que está em acompanhamento para ver o melhor momento de fazer a intervenção, quando ele piora a condição clínica, piora as manifestações dele, além do exame de imagem, a gente consegue detectar se essa pressão realmente está aumentada e é compatível com as manifestações. Doutora Carla Rinkowski, que é PhD, professora de medicina, de urgência e trauma intensivista. Sempre a gente ouve que a doutora Carla falando com toda calma e tranquilidade, porque ela é uma pessoa assim, e eu fico imaginando nessa correria do que é o atendimento do intensivista, do plantão, o quão necessário é ter estar centrada e tranquila para todas essas operações. Doutora Carla, muito bom dia, obrigada pelas informações que nos traz. Bom dia, Sabrina, muito obrigada então pela referência e pela Rádio Mix, então, né, de trazer esse assunto tão importante aqui para a nossa realidade, para a gente poder cuidar melhor dos nossos idosos.